Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa. Vou me apresentar para vocês porque tem pessoas que estão assistindo a minha aula pela primeira vez. Eu sou Jeane Araújo, sou psicóloga, psicoterapeuta e professora. Trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Atualmente estou lotada no Telemedicina, no Telesaúde Goiás. E aqui eu atendo pacientes que estão acometidos pela Covid-19 ou que perderam algum familiar para a Covid. Em Aparecida de Goiânia, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, atualmente lotado na Escola Municipal Parque Santa Cecília. E nessa escola eu atuo, então, nesse momento, como professora de artes e psicóloga também. À noite trabalho em consultório particular e ministro aulas em algumas universidades. Bom, por que desse tema? Como fortalecer a sua equipe de trabalho? Uma das áreas principais que eu trabalho há 30 anos é essa área de talentos humanos. Então, já fui gerente, diretora de talentos humanos de grandes empresas como Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Ambev, Souza Cruz, Brasil Center, que é uma subsidiária da Embratel, entre grandes outras empresas. Fui proprietária também da empresa Eficácia e Soluções Consultoria, onde trabalhávamos com recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, ao longo da minha carreira, essa é a menina dos meus olhos, é a área clínica e a área organizacional. E tenho alguma coisa a acrescentar na vida de vocês e também aprender com vocês. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Como fortalecer a sua equipe de trabalho. Bom, antes de falar em equipe, eu quero dizer a vocês que nós temos o conceito de trabalho em bando, trabalho em grupo, trabalho em equipe e trabalho em time. Não é? Então, imagine comigo uma pirâmide, para que vocês possam entender. O trabalho em grupo o trabalho em bando é um trabalho que a gente considera desorganizado, não tem objetivos, não tem limites, cada um faz a coisa do jeito que quiser, não é? Então, é aquela coisa desorganizada. Infelizmente, em pleno século XXI, tem empresas que trabalham em bando? Sim. Bom, imagine a pirâmide, conforme eu falei, o trabalho em bando ele está aqui, né? Subindo um pouquinho, nós temos o que a gente chama de trabalho em grupo. O trabalho em grupo ele é um pouco mais organizado que o trabalho em bando, certo? Por quê? Porque aqui existem objetivos, só que, infelizmente, prevalece que tipo de objetivo? Os objetivos individuais. Então, a pessoa que trabalha em grupo, ela está preocupada somente consigo mesma, certo? Existe uma organização, mas não é o ideal. Todo mundo entendeu? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar depois para mim aí, tá bom? No final da aula eu deixo sempre o meu nome, o meu WhatsApp, não é? O meu e-mail. Podem fazer perguntas à vontade, ok? Bom, pensando na pirâmide então, trabalho em grupo, depois trabalho em grupo e agora vamos chegar ao trabalho em equipe. O trabalho em equipe é mais organizado que o trabalho em grupo. Por quê? No trabalho em equipe prevalece um único objetivo, que é o objetivo da equipe, o objetivo da empresa, certo? Acima do trabalho de equipe, nós temos algo melhor ainda, que é o trabalho em time. O trabalho em time, no trabalho em time, nós utilizamos o slogan dos 3 mosquiteiros, que é um por todos e todos por um. Como é que explica? Vamos imaginar que eu trabalho numa empresa X
e eu sou gerente de talentos humanos. E eu tenho meu colega que trabalha em outro departamento, vamos imaginar que seja na TI, que é um trabalho diferente do meu, que um depende do outro, certo? Vamos imaginar que eu entendo um pouquinho de TI e que no dia de hoje eu já cumpri todas as minhas metas dentro do meu departamento. E o meu colega fala comigo, Jeane, você poderia me ajudar um pouquinho no meu departamento? Eu não estou conseguindo cumprir a meta, hoje é o último dia. Você pode me dar uma ajuda? Se for apenas um trabalho em equipe, eu falo para ele, olha, está na hora de eu ir embora, infelizmente não vou poder te ajudar, não é? O meu departamento já cumpriu a nossa demanda e realmente eu preciso ir embora. Se for um trabalho em time e eu puder, o que eu vou fazer? A minha equipe está ótima, nota 10, mas eu vou lá ajudar o meu colega, porque o slogan é um por todos e todos por um. Deu para entender? As grandes empresas hoje, se a gente não pode generalizar, né? Mas se vocês me perguntarem assim, professora, atualmente a maioria das empresas, principalmente as grandes empresas, elas trabalham em bando, em grupo, equipe ou time. As pesquisas demonstram que a maioria das empresas trabalham em equipe, certo? Então, por isso, hoje o tema da nossa aula é como fortalecer a sua equipe de trabalho. Vamos lá? Eu sempre gosto de iniciar as minhas aulas com algumas reflexões saudáveis, porque, repito, as nossas aulas só terão algum valor se você prestar bastante atenção, não é? E mudar sua vida para melhor. Veja bem, nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis da humanidade, não é? Nós estamos aí passando por esse momento da Covid-19. Então, conforme eu já falei nas minhas aulas anteriores, não é? Quem assistiu percebe que eu sempre estou tocando nessa tecla porque eu acho fundamental, é sobre a saúde mental desse momento. O que as pesquisas demonstram? Que a pessoa que já era ansiosa, diante dessa pandemia, ela está ainda mais ansiosa, não é? A maioria das pessoas. As pessoas que já estavam em depressão, com essa pandemia, o que tem acontecido com a maioria das pessoas? O grau de depressão, infelizmente, está aumentando. E algumas pessoas que antes da pandemia não tinham no seu histórico crises de ansiedade, infelizmente estão ansiosas, não é? Estão com crises de ansiedade generalizada. As pessoas que ainda não tinham histórico de depressão, algumas estão depressivas. Pessoas que nunca, não é, no histórico, tinham chegado ao nível de crise do pânico, estão com síndrome do pânico. E aí vem a seguinte reflexão, que é a primeira pergunta da aula de hoje. Como está a sua saúde mental nesse momento, certo? Então, se você percebe que precisa de ajuda, procure ajuda com profissionais da saúde mental. Se o seu problema é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, se você percebe que não está conseguindo, não é, manter esse equilíbrio emocional, então procure um psicólogo ou psiquiatra, ou os dois juntos. Essa combinação do psicólogo e do psiquiatra é perfeita. Por quê? Porque nós, não é, psicólogos, psicoterapeutas, nós trabalhamos com o diálogo, não é? E o psiquiatra, se for necessário, ele entra então com a medicação. Não tenha vergonha, preconceito de procurar o profissional da saúde mental. Porque eu vejo muita gente falando assim, quem procura um psicólogo, um psiquiatra, tá ficando doido. Não. Eu digo que doido, né, doidos, entre aspas, são aquelas pessoas que, doidas, né, entre aspas, tá? Modo de falar. São aquelas pessoas que precisam de ajuda e não procuram ajuda. Então, as pessoas que estão dentro de um consultório são pessoas consideradas saudáveis. Por quê? Porque já deram um primeiro passo,
não é? Sabem que precisam de ajuda e encararam ali. Porque não é fácil, pessoal, estar de frente ali, olhando nos olhos de um psicólogo, de um psiquiatra, tá certo? Mas se você for, você vai perceber que estar diante de um profissional da saúde é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida. Vale a pena, ok? Questão de número 2. O que você pode fazer a partir de hoje para resgatar a sua saúde mental no trabalho? Porque estamos passando por um momento difícil, estamos com a nossa irritabilidade, ó, a flor da pele, não é verdade? E aí, como é que eu vou conviver com os meus colegas de trabalho? Qualquer coisa que o meu colega falar, para mim, já é motivo de eu estourar? Não, claro que não. Eu preciso ter um bom relacionamento interpessoal no meu trabalho, na minha casa, nos locais onde eu frequento. Então, como você nesse momento está convivendo com seus colegas de trabalho, certo? E é muito importante pararmos com as nossas ideias pré-concebidas. Por exemplo, pode ser que você está chegando numa empresa agora, olha para um colega de trabalho que você, na verdade, nunca conversou com ele pessoalmente e fala assim, nossa, meu santo não bateu com aquela pessoa ali, né? Não vou nem chegar perto. Cuidado, você pode errar. Às vezes essa pessoa vai ser o seu melhor colega, certo? Então, é importante você conviver com a pessoa para saber, entre aspas, né, se o seu santo bate com a pessoa ou não. Muitas das vezes você olha, nossa, aquela menina ali, gostei dela, acho que vai ser muito minha amiga. E quando você conversa, você vai ver que não é bem assim, não é? Então, é importante a gente quebrar esses paradigmas, parar com as ideias preconcebidas e conviver melhor com os nossos colegas, certo? Questão de número 3. Quais estratégias você usa diante dessa pandemia para se ajudar e ajudar os seus colegas de trabalho a enfrentarem esse momento difícil? Ou seja, o que você tem feito para amenizar o impacto negativo da Covid-19 na sua vida e na vida da sua equipe de trabalho? Porque nós sabemos que se cada um fizer a sua parte, nós vamos conviver melhor em sociedade. Nós vamos conviver melhor com a nossa equipe de trabalho, certo? E última questão de hoje para a gente refletir. Você está disposto, você está disposta a melhorar a sua saúde mental e a saúde mental da sua equipe de trabalho? Então, o que você pode fazer a partir de hoje, a partir de agora, para ter maior equilíbrio emocional? Lembrando que tudo acontece de dentro para fora, ou seja, primeiro você se conhece, primeiro você aprende a administrar o seu tempo, primeiro você precisa ter mais qualidade de vida para depois auxiliar na vida de alguém. Porque nós sabemos que ninguém motiva ninguém, certo? A motivação ela é de dentro para fora. A motivação ela é intrínseca. Mas você pode auxiliar na motivação do colega? Pode. Você pode auxiliar na desmotivação do colega? Também pode. Às vezes o colega está à beira de um abismo, você vai lá e empurra, né? Não devemos fazer isso, ok? Então, vamos lá. Vamos definir, então, o que vem a ser trabalho em equipe. Trabalho em equipe é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou determinado trabalho por obrigação ou não. E isso é um trabalho em equipe. Então, todo mundo vai se esforçar
por um único objetivo, o objetivo da equipe, certo? É nesse clima de compartilhamento que as qualidades individuais aparecem, pois as pessoas são motivadas a usar o que tem de melhor. Um contribui com seu otimismo, o outro contribui com a sua capacidade analítica, o outro com a sua calma, o outro com a sua pressa de fazer as coisas e o quebra-cabeça vai se encaixando. E é nesse momento que nós precisamos fazer uma reflexão muito importante, né? Uma vez, eu enquanto gerente de talentos humanos, bem no início da minha carreira, eu pensava assim, gente, na minha mão sai. Será que se eu colocar na mão da equipe, sai? Não é? Eu tinha essa dificuldade no início. Aí eu pensei, gente, eu preciso delegar. Na minha mão sai, na mão do outro também sai. Não é? E eu sempre tive, isso é uma coisa muito minha, muita rapidez de raciocínio e de ação. E aí eu apresentava muita dificuldade de trabalhar com pessoas lentas. Até que um dia, uma pessoa da minha equipe me ensinou muito. A pessoa era muito lenta, eu não sabia até que ponto a pessoa era muito lenta ou eu era muito rápida, né? E aí eu conversei com essa pessoa, tive um feedback, e eu quis dizer para a pessoa com muita educação se ela poderia se esforçar um pouquinho para fazer as coisas mais rápido. E eu terminei de dar o feedback para a pessoa e pedi um feedback de volta, o que a gente chama de avaliação 360 graus. Aí essa pessoa com muita educação me disse assim, doutora Jeane, a senhora é muito rápida para fazer as coisas, eu admiro muito, mas eu não tenho a mesma rapidez que a senhora. Então, eu gostaria que a senhora fosse para casa hoje e pensasse assim, será que é a fulana que é muito devagar ou eu que sou muito rápida? Não é? E eu fui embora para casa pensando aquilo, sabe? E percebi que naquele momento a pessoa tinha razão. Que às vezes eu estava sendo rápida demais. As pessoas não são rápidas demais. Então eu aprendi um negócio naquele momento. Todo extremo é patológico. Não é? Então até que ponto a pessoa estava sendo muito lenta? Não. Cheguei no outro dia, chamei a pessoa para conversar e falei com ela, olha, vamos entrar no acordo? Você vai tentar ser um pouquinho mais rápida e eu vou tentar ir um pouquinho mais lento. E, a partir daquele momento, aprendemos a conviver melhor, certo? Então, essas jogadas é importante você ter. Por isso que a melhor coisa para se trabalhar em equipe que nós precisamos aprender é um diálogo verdadeiro, um diálogo sincero. Nós temos dois tipos de avaliação que nós vamos aprender, né, durante essa aula. Uma avaliação 180 graus, onde eu avalio os meus subordinados, mas os meus subordinados não me avaliam. Essa avaliação já caiu por terra, já percebemos que ela não funciona. Qual que é a melhor avaliação, então? É a avaliação 360 graus, onde eu avalio os meus subordinados, mas os meus subordinados também vão me avaliar. É nesse momento que você percebe até que ponto você, chefe, gerente, diretor, presidente de uma empresa, está com a razão ou não. Porque ninguém é dono da verdade, certo? Todos nós somos dotados de qualidades e oportunidades de melhoria. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos que melhorar, ok? Como construir uma boa equipe? Primeira coisa, precisamos ter uma definição clara de papéis e responsabilidades. Vamos falar disso daqui a pouco. Primeiro. Segundo, atmosfera. O que é atmosfera? É o ambiente de trabalho, que vamos falar dele também. Outra questão super importante, estabelecer objetivos e entendimento das reais necessidades daquela empresa naquele determinado momento. Vamos focar nisso daqui a pouco também.
a comunicação interpessoal e normas tácitas de conduta. Vamos lá. Papéis e responsabilidades. Primeiríssimo lugar, conheça as suas particularidades, conheça o chá de seu cargo. O que é chá? Chá significa C de competência, H de habilidade e A de atitude. Então, conheça o chá do seu cargo, não é? E a função de cada profissional, certo? Determine as linhas limítrofes que separam onde termina a sua função e onde começa o trabalho do outro membro da sua equipe e vice-versa. Por que é preciso definir isso? Para que você não entre no trabalho do outro, não é? Porque tem gente que quer fazer tudo. Quer fazer o trabalho do talentos humanos, né, que a gente chama antigamente de recursos humanos. Hoje é talentos humanos ou gestão com pessoas. Aí a pessoa é gerente de talentos humanos e quer fazer o trabalho do gerente comercial, quer fazer o trabalho do gerente administrativo, quer fazer o trabalho da gerência de TI. Não, peraí um pouquinho. Seu lugar é talentos humanos, então você fica lá no seu departamento. Se eu, gerente administrativo, precisar da sua ajuda, eu chamo você. Então as coisas precisam ser bem claras, né? Então nós vamos encontrar no nosso ambiente de trabalho pessoas de todos os tipos. Desde pessoas que estão no extremo ali querendo fazer tudo e pessoas que estão no outro extremo querendo fazer nada, não é? E todo extremo é patológico. Nós precisamos manter o quê? O equilíbrio. Por isso que a definição de papéis ela tem que ser muito clara, certo? Outra coisa importante, entenda que todos, absolutamente todos os funcionários de uma empresa têm um papel fundamental no processo, não é? E se você está lá no topo da pirâmide, se você é presidente de uma empresa, diretor, gerente, você precisa respeitar a pessoa que está lá, não é? Fazendo a faxina na empresa, por exemplo. A pessoa que está lá como recepcionista da sua empresa. O papel dela é tão importante quanto o seu, que está lá no topo da pirâmide, tá? Vamos dar um exemplo? Imagina que você é presidente de uma empresa, chega o seu cliente para falar com você e já na porta da empresa, a empresa está toda suja. Pensa nisso. O cliente chega e pensa o quê? Nossa, que empresa suja, que empresa desorganizada. Abre a porta, a recepcionista não trata o cliente como deveria, trata mal o cliente. Você já perdeu o cliente. O cliente nem chega até você. Dependendo ali, ele já volta. Compreende, então, o quanto é fundamental o papel da pessoa também que limpa a sua empresa, da recepcionista, não é? Do auxiliar administrativo. Todos são muito importantes. Então, uma das coisas que a gente precisa compreender é: seja educado e educada com todas as pessoas. Lembre-se, todos têm um papel fundamental no processo, certo? Quarta coisa importante, determine as hierarquias e alinhe as expectativas entre líder ou líderes e liderados, certo? Se a equipe funciona bem, todo mundo integrado, com relacionamento interpessoal equilibrado, a coisa vai funcionar. Mas se um da equipe, é como se fosse uma corrente, se um da equipe quebra o elo, toda a corrente vai sair prejudicada, certo? É importante você falar isso com a sua equipe. A atmosfera. Conforme eu falei, a atmosfera é o ambiente de trabalho. A primeira coisa importante que eu quero falar com vocês aqui, nesse tema atmosfera, é o seguinte. Dizem para nós, né, eu ouço muito isso, que a empresa onde trabalhamos é a nossa segunda casa. E eu sou obrigada a discordar. Na minha opinião, eu acho que a nossa empresa é a nossa primeira casa. Por quê? Se você for pensar bem, você passa muito mais tempo na empresa do que em casa, não é? A maioria de nós passamos quanto tempo trabalhando? 8 horas por dia, 44 horas semanais.
Agora, imagine você passando a maior parte da sua vida num ambiente ruim, num ambiente de briga, de confusão, onde um quer puxar o tapete do outro para alcançar um lugar ao sol. Então, uma das coisas que eu quero deixar claro para vocês é que o sol brilha para todos. Você não precisa puxar o tapete do seu colega, não é? Para ter um cargo bacana na empresa. Tem cargo para todo mundo. Basta você ser competente. Basta você trabalhar em equipe. Outra coisa muito importante, falando na questão de ambiente de trabalho. Há muitos anos atrás, se você fosse tecnicamente bom, ó, joia, estava garantido o seu lugar no mercado. Hoje, moçada, não é mais assim. Além de ser tecnicamente bom, você tem que saber trabalhar em equipe. Você tem que ter uma excelente habilidade de relacionamento interpessoal. Se você for tecnicamente ótimo, mas não souber trabalhar em equipe, infelizmente, eu vou dizer a você que você está fora do mercado de trabalho, certo? Você pode até entrar, mas você não permanece, ok? As empresas hoje estão exigindo isso, né? Então, primeiro, para um bom trabalho em equipe, é importante manter um clima de confiança recíproca, ajuda mútua e concentração de esforços, ok? Então, você precisa confiar na sua equipe, em cada membro da sua equipe e também mostrar confiança. Se você é líder, você tem que pensar o seguinte: poxa vida, eu sou o espelho para a minha equipe. Que tipo de espelho eu estou sendo para a minha equipe? Eu estou sendo um espelho limpinho, não é? Um espelho perfeito? Ou eu estou sendo um espelho manchado, um espelho quebrado, um espelho que está distorcendo as coisas? Muito importante isso, tá? 2. Os membros de uma verdadeira equipe apoiam quem está em dificuldade, ao invés de dedicar-se exclusivamente ao próprio trabalho. O verdadeiro líder, pessoal, o lugar que ele menos deve ficar é na sua sala. Onde é que fica o verdadeiro líder? Fica nos departamentos, não é? Vai lá e pergunta: e aí, como é que está o seu departamento? Está tudo jóia? Está precisando de mim? Posso te ajudar? Imagina que você é diretor de uma empresa e trabalha numa fábrica de cerveja. Você vai ficar preso na sua sala? Não. Você vai em todos os departamentos. Você vai no RH perguntar se está tudo bacana. Você vai lá no chão de fábrica para saber se está tudo bem. Vai ter dias que você tem que sair no caminhão lá da cerveja e vai lá no bar para saber se eles estão fazendo rodízio da cerveja. Você deve sair com seu vendedor de moto para saber como é que ele está atendendo o cliente. O verdadeiro diretor de uma cervejaria, ele tem que fazer isso. Ele não pode ficar preso ali na salinha dele, no seu mundinho. Ele tem que se integrar a todos os departamentos. Então, põe a mão na consciência, para pensar. Que tipo de gerente eu estou sendo nesse momento? Que tipo de diretor eu estou sendo? Que tipo de funcionário, de colaborador eu estou sendo? Certo? Importante isso. 3. Para manter uma boa atmosfera, separe periodicamente um espaço e um tempo para realizar alinhamentos. Alinhamentos do quê? Alinhamento das expectativas, das relações, dos conflitos, das individualidades em direção aos objetivos e aos resultados, certo? Você precisa ter um departamento de talentos humanos na sua empresa que realmente faz essa ponte. Se não tiver, você tem que implantar. Se tiver, você tem que prestar atenção para ver se funciona, não é? Tem empresas que não existe o departamento de recursos humanos, mas eu, por exemplo, muitas das vezes eu sou chamada ali para fazer exatamente esse 3 aí, essa ponte, para a gente faz uma roda de conversa e abre o assunto.
Gente, como é que tá trabalhar para vocês aqui? A gente reúne toda a equipe, não é? E discute isso. Os departamentos estão falando a mesma língua? Vocês realmente estão trabalhando baseado em um único objetivo, que é o objetivo da empresa como um todo? Então, essa conversa, essa roda de conversa, ela tem que acontecer pelo menos uma vez por mês. O ideal, de 15 em 15 dias, para que as coisas consigam fluir, certo? Fazendo um feedback com seus colaboradores sobre esse quesito super importante, estabelecimento de objetivos e necessidades. Pesquisas, item 1. É muito importante, não é? Você verificar como é que andam as pesquisas dentro da sua empresa. Existe maior possibilidade de colocar em prática uma decisão quando as pessoas estão envolvidas no estabelecimento de objetivos que a gente chama de planejamento estratégico. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês que estão me assistindo nesse momento. Na sua empresa, existe planejamento estratégico? Não importa se você trabalha no PSF, se você trabalha num CAIS, não é? Num CIAMES, num CAPS, se você é funcionário público, se você trabalha em um hospital, em uma escola, em uma empresa privada, numa multinacional. Gente, qualquer lugar onde você está precisa de um planejamento estratégico. Vocês podem prestar atenção que as empresas, não é, vencedoras, as empresas que já estão há um tempo no mercado, elas têm um planejamento estratégico muito bem estabelecido. Então pense nisso. 2. Para estabelecer objetivos, é importante a gente prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, alinhamento quanto aos resultados finais esperados. É importante prestar muita atenção nesse quesito. Outro, respeitar as hierarquias estabelecidas. Se não respeitamos as hierarquias, está tudo perdido. Definir indicadores e definir os 5W. O que chamamos de 5W? Quando vamos fazer um planejamento estratégico, um planejamento de ação, nós precisamos definir quem irá fazer, o que iremos fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer o que estamos planejando, certo? Se não conseguirmos definir o 5W, que é o que eu acabei de dizer, não vai dar certo, tá? 3. Para alinhar as necessidades, precisamos fazer a seguinte pergunta: o que o cliente interno e externo precisam? Quais são as suas expectativas? Para quem não sabe, o cliente interno são os colaboradores e o cliente externo é aquela pessoa ou são as pessoas que irão comprar o meu produto ou o meu serviço, certo? Precisamos cuidar muito bem do cliente externo, do nosso colaborador. Como? Pagando um salário adequado com o mercado, proporcionando aos colaboradores um bom ambiente de trabalho. E eu faço algumas perguntas. O seu cliente interno, ele tem um bom plano de saúde? Ele tem um excelente plano odontológico? Não é? Na empresa tem um dormódromo, que é um lugar onde os colaboradores que passam o dia inteiro no horário do almoço podem descansar um pouquinho? Tem uma boa biblioteca? O que você oferece de diferencial para os seus colaboradores internos? Pense bem, se você não oferece o básico, pelo menos, não é? O seu concorrente vai levar os seus melhores clientes internos. O seu melhor colaborador vai para o seu concorrente. Pense nisso, tá? Comunicação interpessoal. A responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, quando você for falar com a sua equipe, observe o que você vai falar, a palavra. Observe o tom de voz e observe também a sua linguagem corporal. E tome muito cuidado
porque às vezes o silêncio, ele fala mais que 1000 palavras, não é? Existe um livro muito bacana que se chama O Corpo Fala, de Pierre Weil. Então, muito cuidado com o seu tom de voz, muito cuidado com a sua linguagem corporal, certo? 2. Informação omitida ou transmitida de modo insuficiente. Quando você se comunica mal, você gera dúvida, você gera ansiedade, você pode gerar perda de contato afetivo e pode acabar com a cooperação da sua equipe. Muito cuidado, tá? 3. Dicas para otimizar a comunicação interna. Conheça o perfil do receptor e estabeleça o rapport. O que é rapport? É a empatia, é a conexão, é a sintonia com a pessoa que você está se comunicando. Eu costumo dizer que se você quiser conseguir alguma coisa de alguém, tente atingir o coração daquela pessoa, não é? Porque, veja bem, se você for aquele tipo de chefe, né, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, se você tratar mal as pessoas, não estabelecer essa empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, se você não consegue ter a sintonia com o seu colaborador, o que vai acontecer? A pessoa pode até fazer por obrigação, mas ela não vai fazer da melhor forma que ela pode fazer. Ela não vai conseguir dar o melhor de si, certo? Esteja preparado com objetivos corretos, com material de boa qualidade, com o tempo necessário para cumprir metas e com todas as expectativas de todos os departamentos alinhados, certo? Vamos lá. Confira algumas habilidades fundamentais para se trabalhar em equipe. Primeiro, administrar conflitos. Pensa bem, nessa pandemia, a maioria das pessoas estão irritadas, estão com medo, estão ansiosas, estão depressivas, não é verdade? Então, os conflitos, a tendência é, infelizmente, aumentar. E você tem que saber administrar conflitos, certo? É importante saber lidar com os conflitos do dia a dia na empresa. Neste sentido, desenvolver a habilidade de conversar para esclarecer os fatos e conciliar as necessidades é sempre a melhor opção nesse momento. Assim, você gera confiança e afeição da equipe. Pense com muito carinho em relação a isso. Vou dar uma dica para você. Se você está diante de um colega de trabalho, não é? Que as ideias não estão entrando em acordo. Se você perceber que a pessoa está mais irritada do que você, que a pessoa está totalmente desequilibrada nesse momento, mais do que você, agora não é a hora de conversar com essa pessoa. Como é que você vai administrar esse conflito? Saia um pouquinho, respire fundo, conte até 10, toma uma água, toma um cafezinho, espera a poeira baixar. Depois você conversa com essa pessoa. Também não é esperar passar 1 mês, 2 meses, que perde o foco, não é? Mas se for possível, hoje mais tarde, amanhã, chama essa pessoa para conversar com muita educação. Olhe nos olhos dessa pessoa e tente fazer aquele feedback 360 graus que eu já ensinei para vocês, não é? Fale o que você precisa falar para a pessoa e depois ouça com muito cuidado o que a pessoa tem para falar para você. Lembre-se que você não é o dono da razão, nem você, nem eu, nem ninguém. Por isso que é importante a avaliação 360 graus. Dessa forma você irá administrar melhor os conflitos, ok? Comunicação. Saber valorizar a comunicação entre você e os outros colaboradores é fundamental para o trabalho em equipe. Escutar e falar na hora certa também é uma habilidade importante para que o ambiente se torne agradável e produtivo. Pense nisso com muito carinho. Proatividade. O que é proatividade? Proatividade é você visualizar um problema
e resolver esse problema antes do problema acontecer. Por exemplo, vamos supor que você está agora na sua mesa de trabalho. Pode ser algo simples, tá? O seu celular está bem aqui do seu lado esquerdo. Você colocou um copo d'água muito cheio perto desse celular. Espera um pouquinho, você bateu o braço, vai cair no celular e pode acontecer de dar um apagão no seu celular se ele não for à prova d'água. Então, espera um pouquinho, deixa eu tirar esse copo d'água daqui. Entendeu? São coisas simples que você precisa resolver. Tá certo? Vamos dar um outro exemplo de proatividade? Vamos supor que você é líder de um departamento, tá? Você é gerente de um departamento. E você está percebendo que tem um colaborador seu, que ele é o melhor, mas nesse momento ele está com problemas na casa dele, ele está a ponto de explodir. Você está vendo ali que está faltando pouco, não é? O que você vai fazer? Você precisa conversar com esse funcionário e resolver a situação antes, não é, que aconteça o pior. Então, de repente você pode dar férias para esse colaborador. Ele tem muitas horas extras, você fala para ele, olha, você tem hora extra demais, tira essa semana para você, descansa, resolve os seus problemas em casa. Entende? Isso é proatividade, é você visualizar um problema e resolver antes do problema acontecer. Então, tomar atitude é um ponto extremamente positivo. Estar sempre disposto a ajudar e a resolver os problemas ajuda no desenvolvimento da sua equipe, certo? Vamos lá. Inovar. Todos nós temos um potencial criativo gigantesco. Então, nós precisamos inovar, exteriorizar o nosso potencial criativo. Então, procurar inovar é sempre importante para o crescimento da empresa e dos profissionais. Buscar soluções e alternativas é fazer com que todos cheguem ao melhor resultado, com mais assertividade e em pouco tempo. Aí você fala assim, mas eu não sou uma pessoa criativa. Deus não me deu nenhum dom. Eu sou obrigada a discordar de você. Porque Deus não deu a você e a mim apenas um dom. Deus deu a você e a mim vários dons. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, o que nós precisamos fazer? Conhecer quais são os nossos dons e exteriorizar os dons. Inovar, certo? Confiança. É fundamental desenvolver a confiança entre as pessoas que estão à sua volta. Gerar esse sentimento é ganhar um espaço maior na equipe, pois você sempre será o apoio de cada um e saberá quando e como contar com cada colaborador. Então, saiba transmitir essa confiança para as pessoas e saiba também confiar em cada um da sua equipe. Essas habilidades citadas são formas de aprender a importância de cada gesto que você desenvolve em sua empresa. Buscar líderes engajados e que consigam colocar em prática o seu trabalho em equipe é essencial para o crescimento de toda organização, de toda empresa. Trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um nesse todo. Acima de tudo, o trabalho em equipe é saber respeitar as diferenças e, com uma boa comunicação, executar a tarefa proposta. Lembrando sempre que um líder o auxilia, já um chefe apenas ordena. Então, eu costumo dizer que quem precisa de chefe é índio, né? Nós precisamos de líderes que nos auxiliam, líderes que auxiliam a nossa motivação, que auxiliam o nosso entusiasmo, não é verdade? Que tipo de líder você é? Que tipo de líder você está sendo nesse momento? Pense nisso. Olha só que bacana essa imagem, né? O chefe está lá na sala dele, resguardado dentro de uma caixinha mágica, só mandando os outros colaboradores trabalharem, né?
Já um líder trabalha junto com a equipe. Pense nisso. Como fortalecer o espírito colaborativo da sua equipe? Primeiro, tenha um propósito claro que desperte interesse, ou seja, quanto mais alinhados os valores estiverem, mais as pessoas estarão animadas para ir em busca de bons resultados. Então, desperte o interesse da sua equipe de trabalhar. Fale de forma que você consiga atingir o coração daquelas pessoas. 2. Potencialize as forças dos membros do time. Procure trabalhar para destacar as forças que cada pessoa tem, ao invés de reconhecer apenas as fraquezas. Saiba dar um feedback bacana para a sua equipe. Qual é a melhor maneira de dar um feedback? Fale para a pessoa o que ela tem de bom. Em seguida, fale para a pessoa o que ela precisa melhorar. Em terceiro lugar, feche com algo positivo, para que você consiga potencializar o que essa pessoa tem de melhor, certo? 3. Encoraje a inovação. Encoraje o espírito colaborativo da pessoa. 4. Estimule encontros fora do trabalho. Então, é muito importante você marcar um happy hour com a sua equipe, um momento de socialização com esses colegas são importantíssimos para fortalecer a comunicação e derrubar as barreiras do julgamento pré-concebido. Então, muito importante esse item 4, tá? 5. Apoio dos líderes. Os líderes devem dar o exemplo, conforme eu já falei, apoiando as relações saudáveis e demonstrando a sua própria capacidade de colaboração. 6. Práticas inovadoras de RH, não é? Antigamente era RH, hoje, repito, são talentos humanos ou gestão com pessoas. Então, você precisa ter um departamento de talentos humanos fortalecido. O papel do RH é importante em qualquer contexto e suas práticas inovadoras visam a retenção de talentos humanos. 7. Recompense o espírito colaborativo da equipe. Compartilhe os bons resultados gerados por times coesos. Reconheça e recompense os bons trabalhos. Então, você pode estudar aí na bibliografia, que eu vou deixar com vocês, não é? Vários livros que falem aí formas que você tem de recompensar os bons trabalhos sem gastar nada. Por exemplo, você pode eleger o melhor funcionário do mês, colocar a foto dele em um local visível da empresa, não é? Tem várias formas de você reconhecer os bons trabalhadores, os melhores trabalhos, certo? Isso vai gerar um espírito colaborativo muito maior do que o que você já tem hoje na prática, certo? Vamos lá. Como são as equipes com estilo colaborativo em alta? Ao fortalecer a colaboração entre os membros do time, você tem pessoas que se comunicam melhor, você tem pessoas mais engajadas, você tem pessoas mais comprometidas, você vai com certeza conseguir pessoas capazes de dissolver conflitos e pessoas mais confiáveis, certo? Faça a sua parte. Não importa se você trabalha hoje, não é? Como recepcionista, como auxiliar administrativo, como chefe de departamento, líder de departamento, ou se você é diretor de uma empresa ou presidente, não importa. Você tem que fazer a sua parte para que a equipe trabalhe em harmonia. Pense nisso, com muito carinho. E faça um bom dia. Dificilmente eu falo, bom dia, pessoal. Eu falo diferente, eu falo, faça um bom dia. Porque quando você acorda, é Deus falando para você, ei, estou te dando mais um bom dia. Agora depende de você. Então faça um bom dia. Espero ter passado um pouco do que eu sei para vocês e com certeza irei aprender muito com cada um de vocês através das perguntas, dos questionamentos, tá certo? Então está aí o meu nome, o meu telefone, o WhatsApp, o meu e-mail. Pode entrar em contato comigo, responderei todas as questões. Muito obrigada pela atenção. Faça um bom dia. Gratidão.